19. Estamos hoje começando essa campanha. Creio que o Senhor vai falar conosco. A partir do versículo 1, graças a Deus. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque comprido te será o caminho. Vamos orar? Senhor, fala conosco na noite de hoje. Venha falar aos nossos corações nesta primeira terça-feira, Senhor, do mês de julho. Nós estamos aqui prontos para sermos ministrados por Ti. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. A Bíblia, ela fala muito desse personagem aqui, Elias, e ela sempre exalta, sempre mostra feitos heróicos de Elias. Elias era um profeta diferente dos demais profetas que nós temos notícia da Bíblia. A maioria dos profetas, principalmente aqueles que escreveram, tenha, por exemplo, o nome de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. A maioria desses profetas foram profetas que eles exerciam o ministério de profeta na sua íntegra. Eles eram aqueles homens que ouviam a voz de Deus, eles ouviam a mensagem de Deus, e eles, sem tipo de medo nenhum, eles transmitiam essa palavra. E às vezes esses profetas, eles eram usados para falar com os reis. Eles não tinham nenhum medo, porque eles sabiam que se Deus tinha dado a mensagem, Deus se responsabilizava. Quem está entendendo, diga amém. Elias também era assim, mas Elias tinha um diferencial. Elias, ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele de uma forma tão surpreendente, que além de trazer essas mensagens, esses oráculos, ele fazia milagres. Deus usava ele para operar milagres. Então, diferente, por exemplo, de Isaías, de Jeremias, dos outros profetas, Natã, esse profeta aqui, Elias, e depois do seu sucessor, que foi Eliseu, eles tiveram essa característica. Eles, além da mensagem, eles eram usados para operar milagres. E diz a Bíblia que Elias era de uma época difícil, uma época quando o rei de Israel era um homem que não tinha nenhum tipo de compromisso com Deus. O rei de Israel na época de Elias era o rei Acabe. E Acabe, ele fez uma aliança com uma nação vizinha, uma nação inimiga, a nação dos filisteus. E o que eu acho interessante de nós pensarmos seria mais ou menos hoje os Estados Unidos fazer uma aliança com a Coreia do Norte, por exemplo. Será que eles já têm dialogado bastante, né? Mas seria mais ou menos isso: o presidente norte-americano casar com uma das principais personalidades, digamos assim, principais nomes lá da Coreia do Norte. E fazendo esse casamento existe uma aliança.
Existe uma aliança entre eles. Ou então pensar na possibilidade dos Estados Unidos fazer uma aliança com a Rússia, por exemplo, outra potência mundial. Elias é dessa época, quando Acabe se junta com a Jezabel. E o grande problema dessa aliança que aconteceu é que Acabe, ele não influencia Jezabel, acontece o contrário, ela que influencia ele. Ao invés dele influenciar, ele é influenciado. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia chega a dizer, lá no Salmo 1, para a gente tomar cuidado onde nós sentamos, com aquelas pessoas que nós convivemos, porque a influência é algo terrível. É muito mais fácil você ser influenciado pelas pessoas do que você conseguir influenciar. O exemplo mais fraco, ele arrasta. Então Acabe, ele começa a ser influenciado pela sua esposa, e ele começa a deixar Deus de lado, a presença de Deus, os princípios de Deus. E agora ele era um homem que não servia mais a Deus. E ele começa a instituir em Israel a adoração a outras divindades. Diz a Bíblia que a Jezabel, ela tinha os seus deuses do paganismo. Ela servia a Baal, ela servia a Azera, ela tinha outras divindades que eles se relacionavam. E Acabe começa a se deixar influenciar, e ele começa a se curvar essas imagens. Isso começa a desagradar a Deus. Existem coisas que nós fazemos que desagradam o coração de Deus. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Quem entendeu, diga amém. Começa a desagradar. E Deus alerta, Deus fala, Deus levanta Elias. E Deus usa Elias para corrigir. Mas o coração de Acabe estava duro, muito duro. Então diz a Bíblia que o povo começa a desviar e fazer como Acabe fazia. E foi aí que Deus levanta Elias para fazer uma oração no Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo se tornou um cenário da manifestação do poder de Deus, porque era um lugar onde os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, faça uma conta aí, 850 profetas se juntaram para clamar ao Deus Baal. E a oração deles era que Baal respondesse com fogo, e que aquele altar que eles tinham montado fosse consumido. Elias estava do outro lado, sozinho. E a grande lição que nós aprendemos com esse texto de Elias é que quando nós estamos com Deus, nós somos a maioria. Posso ouvir amém? Pastor, eu oro sozinho na minha casa. Você não está sozinho, Deus está contigo, amém? Pastor, eu tenho orado sozinho lá onde eu trabalho. Você não está sozinho, Deus está contigo, amém? E através da adoração, através do teu clamor, vidas serão edificadas, alcançadas e libertas para a glória de Deus. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor e glorifica a Deus por isso. Aleluia! Graças a Deus. Todos oram. Passaram meio-dia orando, horas orando, e Elias somente olhando. Elias zombava, fala mais alto, talvez Baal está dormindo. Até que deu meio-dia, eles pararam de orar, de se cortarem com as lanças, e foi a vez de Elias orar, a vez dele de clamar a Deus. E a primeira coisa que Elias fez antes de orar, Elias consertou o altar. 1 Reis 18 diz que ele colocou em ordem todo aquele altar. Quem entendeu, diga amém. Ele coloca em ordem a madeira, o sacrifício, ele prepara todas as coisas, ele conserta o altar que estava quebrado, diz a Bíblia. E Elias, ele gasta mais tempo preparando o altar do que orando. Ele gasta mais tempo colocando as coisas no lugar do que de joelhos orando, ou em pé orando. Qual a lição que nós tiramos daí? Nós tiramos a lição de que se for necessário gastar mais tempo consertando o que está desconcertado, é muito melhor do que você gastar tempo orando. Pastor, é contra a oração? Jamais. Sou favorável à oração. Mas Deus não
E conforme Elias foi consertando o altar, tá bom assim, Deus? Tá bom assim? Deus falava, não, ainda falta um pouco mais. Quem entendeu, diga amém. Tá bom assim, Senhor? Elias, mais ainda. Por quê? Porque Deus vai ministrando ao nosso coração, onde nós temos que ajustar, com quem que nós temos que falar, aquilo que nós temos que deixar, aquilo que nós temos que esquecer, aquilo que nós temos que perdoar. Quem está entendendo, diga amém. Então ele gasta tempo arrumando o altar, e depois que ele arruma o altar, é assim. Daí diz a Bíblia que Deus deu uma direção para ele. Havia 3 anos e 6 meses que não chovia. Nós estamos entrando num período de pouquíssima chuva. Falta chuva, começa a existir a seca. Pouquíssima chuva lá. 3 anos e meio sem chover, imagine só seca. Região do Oriente Médio. Deus falou assim: Elias, pegue os vasos com água, pega tambores de água e derrama sobre o altar. Mas aquela água era preciosa, mas era esse sacrifício que Deus queria receber naquele dia. Fala para quem está ao seu lado assim, dê uma notícia para essa pessoa, diga para ela: todo o teu sacrifício, mais alto, diga: todo o teu sacrifício será recompensado por Deus. Pastor, eu tenho orado, Deus vai recompensar a tua oração. Pastor, eu tenho buscado, eu tenho me esforçado, eu tenho batalhado, eu tenho lutado por essa situação, Deus vai te honrar, amém? Pastor, eu tenho buscado a presença de Deus, o Senhor tem visto o teu sacrifício, o Senhor tem visto as tuas forças, e haverá recompensa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Duas vezes, 3 vezes, a água não transborda aquele sacrifício. Queridos, não se acende fogueira com água. Quem concorda, diga amém. Não se acende churrasqueira com água. É um Érico, ele é especialista em churrasco, certo? Não se acende churrasqueira com água. Algo sim. Tu não vai acender uma fogueira, jogar água para acender. Ele ia orar para Deus responder com fogo. Por que ele jogou água? Ficou mais difícil? Talvez para os olhos humanos, mas para Deus não tem causa difícil. Fala para quem está perto de você, diga assim: a tua causa, ela não é difícil para Deus. Você fala assim: não, pastor, mas é assim, é difícil. É o meu marido, é o meu filho, é essa porta de emprego que não abre, essa situação que não muda, essa causa da justiça não é impossível. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que Deus vai agir impossível na tua vida, para o nome dele ser exaltado e glorificado, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! E aí ele ora, ele junta, joga água, ora, e ele faz uma oração de uns 20 segundos. 20 segundos é pouco. 20 segundos de oração, pouco, mas foi o suficiente. Ele estava ainda orando e Deus mandou um fogo do céu, consumiu o holocausto. A água simplesmente desapareceu, as pedras, as madeiras, tudo foi consumido, e o nome de Deus foi exaltado e glorificado. Sabe que Deus ministrou aqui no meu coração? Que haverá resposta de oração aqui nessa noite. Aquilo que você tem orado, Deus vai responder hoje, amém? É hoje o teu dia. Você pode dar glória a Deus por isso, aleluia. Adore ao Senhor por isso. Ele ora, Deus responde. Amém. Os profetas de Baal, ele falou: mata todos eles. Acaba o mal com a Thaís aí, pela Thaís. Os profetas de Baal foram mortos, os profetas de Azera foram mortos. Ele profetiza que haveria chuva, e houve chuva. 3 anos e meio sem chover. E daí, queridos, o que acontece? Aconteceu o que eu li para vocês agora, 19. A Jezabel, ela ficou furiosa. E ela falou: não, isso está errado. E é incrível que o adversário levanta pessoas ao nosso lado
E elas se incomodam com a obra de Deus na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas parece que depois que eu comecei a buscar Deus, parece que depois que eu me posicionei, parece que depois que eu comecei a fazer a campanha, eu comecei a orar. Não se preocupe, Deus está no controle. Jezabel falou assim: bom, mande um recado para Elias. Não foi nem Acabe, foi Jezabel que mandou o recado. Avisa para ele que do jeito que ele fez com meus profetas, mandou matar. Amanhã, até essas horas, ele tem 24 horas de vida, porque amanhã, até essas horas, eu também vou matá-lo. Que ele mexeu com a pessoa errada, ele fez a pior besteira da vida. Daí você começa a pensar como Elias. Elias tinha visto o poder de Deus, gente, sim ou não? Sim. Elias tinha visto a resposta à adoração dele, sim ou não? Tinha visto. Por que agora ele não orou? Não é estranho? Porque num primeiro momento ele vai agir como alguém espiritual, ele ora, e Deus fala, ele é sensível à voz de Deus, mas por que agora, ao invés de orar, ele resolve fugir? E eu comecei a perceber o seguinte: sabe onde ele fugiu? Porque Elias sofria de um mal que muitos de nós sofremos, que é um mal chamado esquecimento. E não é você esquecer onde guardou a chave, não é você esquecer que amanhã tem uma consulta, não é isso. É esquecer do que Deus já fez na sua vida. Jamais se esqueça daquilo que Deus já fez na tua história. Posso ouvir amém? Amém. Jamais se esqueça daquilo que Deus vai fazer na tua vida nesses próximos dias. Jamais se esqueça de onde o Senhor te tirou. Jamais se esqueça da obra de Deus na tua história. Sabe por quê? Porque quando nós lembramos daquilo que Deus já fez, automaticamente a nossa fé é reavivada. Sabe por quê? Porque Deus não mudou, Deus é o mesmo. Pastor, por que Elias não orou? Porque ele tinha memória curta. Tem gente aqui desesperada, sem esquecer o que Deus já fez. Tem gente aqui preocupada com o dia de amanhã. Será que você esqueceu do que Deus fez ontem na tua vida? Será que você esqueceu do ano passado, quando Deus supriu? Será que você esqueceu quando Deus curou aquela pessoa? Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente, Ele faz amanhã, porque Deus não muda. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. Não esqueça o que Deus já fez na tua vida. Não esqueça o que Deus fará na tua vida. Mas quando Deus me lembra de algumas coisas, eu acho isso fantástico. Porque eu também sofro de memória também, que às vezes esqueço. E Deus me lembra. E Deus me lembra dizendo: eu acho que eu já faltei alguma vez na sua vida, né? Por isso que você está desconfiando. Não, Senhor, você nunca faltou na minha vida. Eu sou o mesmo. É tão tremendo que quando Ele fazia lá atrás, não merecia que Ele fizesse. E mesmo assim Ele fazia. E hoje também não é pelo meu merecimento, mas é pela sua infinita misericórdia. Elias se esquece. E quando ele resolve tomar uma decisão, porque todo mundo precisa tomar uma decisão. Tomar decisão é bom. É importante tomar decisões. E é mais importante ainda você tomar decisões sem deixar com que pessoas tomem decisões por você. Tem decisões que são importantes, mas tem algumas que você não pode deixar que ninguém tome por você. Que você é o único responsável por ela. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o irmão: cuidado com as suas decisões. Ah, pastor, mas eu tenho que perguntar, vai na tua decisão. Claro, se você é casado, se tem um esposo, claro, se você tem os seus pais que são responsáveis por você, você deve procurar os seus pais, é claro que deve. Mas não deixe as pessoas influenciarem nas suas decisões importantes.